Senhor, em nome de Jesus eu te louvo, bendigo o teu santo nome. Nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa noite de quarta-feira que aqui estamos, dando passos de fé em direção a Jesus, ao Senhor, ao Filho de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ao Pai de Jesus. Ó Senhor da glória, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos de pé, de o Senhor nos permitir o fôlego de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que estamos mais uma quarta-feira para discorrermos, para aprendermos, ó Deus, da Tua palavra, sobre santidade, sobre graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nos envolve, ó Deus, nos Teus braços de amor, nos envolve, ó Deus, na Tua graça. Nós queremos ver a Tua face, nós queremos vestir a roupa da santidade. Ó Deus, em nome de Jesus, você convida, Senhor, que estão, ó Deus, enlutadas. Ser convidas, ó Deus, que estão, ó Deus, com um familiar no leito do hospital nesta hora. De uma maneira toda especial, peço que o Senhor possa estar visitando o Lucas ali no leito do hospital, ó Deus, que sofreu um acidente, ó Deus, de moto. Ali, ó Deus, em frente o Costa Azul ali de São Gonçalo, Senhor. E está, ó Deus, no leito do hospital. Ó Deus, na dependência, ó Deus, humanamente, na dependência de aparelhos, entubado, em coma. Deus, que o Senhor possa entrar com providência, Deus, a respeito da vida do Lucas. Toma os familiares, a mamãe Angélica, a Marcelinha, a Natália, o seu Carlinho, Deus, que é o padrasto do Lucas. Tome, Deus, essas vidas diante do Senhor, essa família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro, ó Deus, a cada vida. Ó Deus, que o Senhor possa abraçar o Lucas com a Tua misericórdia ali naquele leito do hospital. Envolva o Lucas, Senhor, em nome. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa repreender de dor, de incômodo. Traz ele a consciência, Deus, que ele possa retomar a sua consciência em nome de Jesus. Ô Pai, ó Deus, o Lucas é um menino que está sempre ali pelo bairro. Toda vez que nós estamos ali, ó Deus, evangelizando ali no bairro, ó Deus, andando, nós o encontramos sempre dando uma palavra, ó Deus, profética. Lançamos uma palavra de vida sobre a vida deles. Quando nós nos encontrávamos ali, ó Deus. Ó Deus, que essas palavras, ó Deus, palavras e mais palavras que foram lançadas sobre a vida do Lucas, ó Deus, que possa traduzir, ó Deus, de restauração, de regeneração de órgãos, de células, em nome de Jesus. Ó meu Deus, toma minha vida diante do Teu altar. Ó Deus, que o Senhor me ajude, ó Deus, a estar ali naquele lugar, no bairro de Santo Antônio, com aquela rapaziada, com aqueles jovens, com aquelas filhas, aqueles anciãos. Me dê sabedoria, discernimento, capacitação dos altos céus, para que eu venha ser instrumento de Deus, não um instrumento regulador, controlador, dominador, mas um instrumento, ó Deus, que de bênção ali naquelas vidas ali, Senhor. Em nome de Jesus, me ajude, que eu possa apenas, ó Deus, pregar a Tua palavra, apenas pregar. E o Teu Espírito Santo irá completar a obra. Que eu não venha querer, ó Deus, ir além da pregação.
Que eu não venha querer, ó Deus, ir além na questão de dominação de pessoas, de controlar as pessoas, de dizer o que as pessoas têm que fazer ou têm que deixar de fazer, de ditar normas, regras sobre a vida das pessoas. Não, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, venha. Ó Deus, que a pregação do Evangelho venha ser, ó Deus, o bastante, ó Deus, para a transformação, para a mudança das vidas ali naquele lugar, no bairro de Santo Antônio e nos bairros adjacentes. Ó Deus, tome a minha vida diante do Senhor. Tome, ó Deus, aquele lugar. Em nome de Jesus. Nos dê, ó Deus, uma hora de ministração da tua palavra, que iremos iniciar agora, ó Deus. Iremos dar passos de fé em direção ao Senhor, em pró da vida do Lucas, em pró do bairro de Santo Antônio, de cada família, em pró, Deus, da Fabiana Frias, do César Moreira, ó Deus, da Luciana, do Ricardo, do seu Frank, do Bruno, do Marcelinho, da Angélica, do seu Carlinho, da Cremilda, do Zé Milton, de muitos que ali estão, que o Senhor conhece, sabe, da necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe. Começar hoje nesse formato, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Precisamos orar, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos apresentar nossas causas a Deus. Nós precisamos ir além do falar, do pronunciar, do discurso, dos cursos, dos treinamentos, das capacitações. Nós precisamos partir para a prática do Evangelho, para a ação, para a atitude, para as pregar, amar, evangelizar, irmãos, oferecer a outra face. É isso que as pessoas estão necessitando, elas estão sedentas de Deus. E uma palavra na Bíblia que fala o seguinte: como elas ouvirão se não tem quem pregue? Como? Como elas ouvirão? Ah, mas eu prego aqui na internet. Eu prego aqui no meu sofá confortável, na minha cadeira confortável, na minha casa confortável, agradável. Às vezes eu estou aqui até com cara de sono, a cara inchada, às vezes, né? De tanto dormir, tanto descansar. As pessoas estão lá fora, mas eu estou aqui dentro, me resguardando, me guardando. E precisamos ir mais. Nós precisamos ir mais fundo, ir mais além. Mas muitas das vezes eu quero ir mais fundo. Conhecer mais a palavra para me pregar bonito, para me pregar, ser eloquente. Eu tenho que conhecer a palavra sim, mas não para mostrar para o outro que eu sei, que eu conheço. O maior desafio do cristianismo, do cristão, do servo de Deus, praticar, entendemos, que estudamos, que lemos tanto. Eu acho que é o maior desafio. É nós querermos romper a barreira, os limites do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja, dos púlpitos, da nossa esposa, que muitas das vezes nos controla, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais. Eu acho que
o maior desafio de nós cristãos são esses. Nós vencemos todas essas barreiras, esses limites. Porque lá fora tem muita gente com fome. Tem muita gente com frio. Tem muita gente com sede. Tem muita gente necessitada. Tem muita gente chorando. Tem muita gente lutada. Tem muita gente enferma. E quem é que vai? São os médicos, são os policiais, as Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, LBV, são as cooperativas, associações e os crentes. Engraçado que nós estamos vivendo numa época de pandemia, igrejas vazias, fechadas. Eu sempre tive um sonho, não de ver as igrejas fechadas e vazias, mas de ver as igrejas abertas e vazias. Mas não vazias porque não tem ninguém para adorar, ninguém vai à igreja, mas elas abertas, vazias porque aquelas pessoas que pertencem àquela instituição estão todas nas ruas evangelizando, estão todas nas ruas fazendo missões, e as igrejas estão vazias só com pessoas treinadas para receber, para aqueles que a igreja está lá fora resgatando para trazer para dentro, para tratar, para cuidar, para botar numa maca, numa cama, para botar no tubo do oxigênio, as feridas, para dar uma anestesia para um momento cirúrgico. As igrejas fechadas. E as ruas também vazias de cristãos. Ou tem pessoas de mais variadas nas ruas, mas que tomam atitudes, tomam as ações. E eu sempre sonhei, sempre vislumbrei, e muitas das vezes até mal interpretado, sou deixado de lado, sou colocado na geladeira, porque eu penso um pouquinho mais, eu tento, busco ser um pouquinho mais ousado, e na minha cabeça as igrejas, as instituições, elas deveriam ficar mais tempos abertas. Mais abertas. Elas só abrem na hora do culto, no dia do culto, e na hora que não tem culto, no dia que não tem culto. Como é que as pessoas... Não vou me matar agora não. Não vou esperar a igreja abrir para me entrar o dia. E quando chega no dia e na hora, ainda abre atrasado, ainda chega atrasado, ainda não abre na hora correta. Queridos, mas nós pregamos, damos lições, nos achamos santos, conhecedores. Um se acha mais conhecedor do que o outro, mais douto do que o outro, né? E a igreja, uma igreja é melhor do que a outra. Aí tem gente que... Aí o outro fala que na minha igreja é séria, a minha igreja é isso, meu pastor é o melhor pastor. E aí a igreja dele é melhor, o pastor dele é melhor, ele é o melhor. E aí na cabeça dele não precisava de outras igrejas, não precisava de outros pastores, não precisava de outros crentes, que ele já resolveria todos os problemas de... Mas as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam lá fora, as pessoas continuam
falamos com todo orgulho, né, que somos cristãos, que nós temos 45 milhões de crentes cristãos, a maior parte da população brasileira é cristã. Mas por que está assim? Por que que do lado aí da tua casa tem uma choupana, tem um barraquinho, tem uma família carente, que você não chega até lá, você dá a volta por outro lado? Eu moro aqui numa casa boa, né? Por que que muitas das vezes eu não chego ali, ó, do outro lado ali, que tem gente carente, eu não vou, passo por ali, eu só passo por onde tem um asfalto? Por que que nós, você que mora aí no condomínio de luxo, né? Sua família, nossa família não pode, né, chegar perto. Já desce na garagem, da garagem entra dentro, já sai, já chega dentro da igreja, e vice-versa, e assim vai. Ou já chega dentro do lugar que tem que ir, tem que chegar, e volta também. Nós que, né? E as pessoas continuam morrendo, sedentas. Crianças. Lá em Santo Antônio, eu presencio muito isso. Crianças em situação de pobreza, que eu fico pensando assim, como é que essa criança consegue viver nesse estado? É vala negra, é quintal. Mas eu continuo enchendo os lábios, o pulmão. Eu sou de Cristo, eu sou salvo, eu sei, aquele outro não sabe. E o nosso Jesus, ele ia pelo caminho pregando, anunciando, curando, sarando. Desenvolvendo uma teologia prática, uma teologia simples, um evangelho simples, prático, um cristianismo sem impor peso, jugo, sem dominar, sem controlar. Sobre a vida das pessoas. Ó, vai e não peques mais. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Toma a tua cama e anda. E Jesus ia pelo caminho numa simplicidade. Jesus não ficava dentro das instituições ou dentro de casa. Jesus, ele quando entrava dentro do cenáculo, ele entrava para ler a lei, ensinar, aprender, e ele já saía imediatamente. Ele não ia em direção à sua casa, ao seu trabalho. Ele ia em direção ao caminho, que nós já vimos aqui, lá no livro de Atos. Uma menção a caminho com C maiúsculo. Que a igreja primitiva, a igreja, lá no início da igreja, o povo como caminho. O caminho, então era a igreja. O caminho era a igreja no caminho. E hoje, nós igrejas só queremos sair do caminho. Não, quero sair do caminho para mim não atrapalhar. Não. Para mim eu me cuidar, para ninguém tropeçar em mim. Querido, nós precisamos dar passos de fé como Jesus deu. E Jesus deu passos de fé no caminho. Jesus, ele sujou o pé. Ele sujava o pé
de pó. Os pés de Jesus, ele andava empoeirado, porque aonde Jesus chegava, ele teve um momento que Jesus chegou num determinado lugar, e ele aguardou os seus discípulos tomarem a atitude de tomar a bacia, a toalha e ali lavar os pés, que era o costume daquela época, porque quando chegava em alguma casa, tinham criado ali preparado para lavar os pés de quem chegava. E Jesus chegou junto com os seus discípulos, ninguém tomou atitude. E aí Jesus, o próprio Cristo, que ele vinha do caminho, aí ele entra num lugar, e eles entram ali para descansar, e Jesus toma a toalha, toma a bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele ia pelo caminho, ele ia curando, ele ia sarando, ele ia orando, ele ia intercedendo. Ele não queria saber quem era, se era leproso, se não era, se era doente, se não era. E os seus discípulos o acompanhavam. Aí você vai falar, vai indagar, mas Jesus era Jesus, né, pastor? Mas os discípulos iam com ele. Eu não sei o que está faltando hoje. Eu não sei o que está faltando hoje, se é os líderes ir pelo caminho para que os seus discípulos, para que possam o seguirem. Eu não sei se não tem ninguém seguindo, porque não há uma pessoa que puxe essa fila. Eu não sei. Eu também não sei também se há dificuldade hoje de formação de discípulos, de nós formarmos discípulos. Mas eu sei, querido, que Jesus ele ia pelo caminho. E nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. E acho interessante que a igreja, que Jesus, ele não esperava que as pessoas viessem até ele. As pessoas iam até Jesus, mas Jesus ele não ficava estável. Ele não ficava debaixo de quatro paredes, de um teto, de um telhado, esperando que as pessoas... Jesus ia ao encontro, ia de encontro às pessoas. Será que hoje não é necessário a igreja ir de encontro às pessoas? Será que não é tempo de nós quebrarmos paradigmas? Nós estamos no cristã há séculos, há anos, e buscando quebrar tabus. E tantos tabus estão sendo quebrados. É gente quebrando tabus de sexo, homossexualismo sendo falado na igreja, bebida, relacionamento e tantos tabus. Mas só que nós estamos criando novos tabus, estão sendo criados. Tabus que estão sendo criados, que a igreja, ela não pode sair de dentro da igreja. A igreja tem que ficar dentro da igreja. Pastores que não podem sair de dentro da igreja. Pastores que não conseguem, nós não conseguimos mais produzir discípulos. Nós não conseguimos mais fazer discípulos. Jesus, ele ali no livro de Lucas,
nos ensina a questão do discipulado, da multiplicação. E aí a palavra fala o seguinte, não fala que Jesus enviou os 70. Tem uma versão que fala que Jesus enviou outros 70. Então, ele já tinha enviado outros. Não foram os 70 que foram os primeiros. Existiam outros antes desses 70. E aí, Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele ascende o céu, ele vai para a direita do Pai. Mas ele deixa uma orientação para os seus discípulos que ficaram. Olha, aguarde em Jerusalém que eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que vai os batizar. Vocês serão batizados, vocês serão cheios de poder. E aí Jesus deixa ali os discípulos, né? E esses discípulos, eles seguem a orientação. E aí vem o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desce, eles são batizados. E aí esses discípulos, eles se multiplicam, como um fermento no bolo que faz o bolo crescer. Eles cresceram, eles multiplicaram. E tinham discípulos de Pedro, discípulos de João, discípulos de Tiago, discípulos de Filipe, de Paulo. Mas hoje nós não conseguimos. Nós queremos. A palavra de Deus diz, ide fazer discípulos. Mas nós estamos construindo um tabu hoje, dentro das igrejas, dentro das instituições, que nós estamos mudando, nós estamos, ide e fazei crentes, ide e fazei membros de igreja. Nós estamos criando um tabu de membresia. E nos preocupamos em escrever o nome, em tirar o nome. E nós estamos muitas das vezes querendo assumir uma função que nem nossa é. De escrever o nome da pessoa e excluir o nome da pessoa. Nós nos achamos no direito. E nós estamos criando tabus de fazer membros de igreja. Nós não estamos aqui para fazer membros de igreja. Nós não estamos aqui para criar associação, para ter lá o nome lá, o número da carteirinha de sócio. Nós estamos aqui para fazer discípulos. A palavra é clara, ide e fazei discípulos. Eu não estou aqui. A instituição, ela precisa funcionar como um lugar de adoração, de exaltação, de oração, de comunhão. Mas só que nós estamos entrando e nós estamos nos fazendo prisioneiro da instituição. Nós estamos nos fazendo prisioneiros da instituição. Porque as pessoas, elas sentem até medo. Não vou fazer isso, não posso fazer aquilo, não devo fazer aquilo, não quero fazer aquilo, não posso. Porque a minha igreja não permite. Porque o meu pastor não permite. Não é? E a Bíblia? Queridos, Jesus, ele ia pelo caminho.
Ele ia fazendo discípulos. Eu não vejo momento nenhum Jesus falando para os discípulos assim, ó, vai ali, pega um caderno aí, vai botando o nome aí, ó, número 1, número 2, fulano de tal, Pedro, terceiro, quinto, Átila. Esses aí são os membros. Eu vejo em todos os momentos, em toda a fala da Bíblia, no Novo Testamento, os discípulos fazendo discípulos. Jesus fez discípulos. Treinou pessoas para que essas pessoas treinassem pessoas e pessoas fossem treinando pessoas, fossem discipulando. Mas nós estamos quebrando muitos tabus. Mas nós estamos entrando e criando novos tabus dentro da igreja. Queridos, essa noite de passos de fé, eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. Estou trazendo essa palavra para você nessa noite porque algo tem me incomodado. E já tem anos, já tem dias, tem meses que eu me sinto incomodado dentro de quatro paredes, dentro da igreja, dentro da instituição. E eu fico vendo aquele conjunto de regras, conjunto de normas, de cobranças. E a gente sai da igreja e sai triste, magoado, chateado. Aí tem gente que sai da igreja, aí fica triste, fica longe, aí oferece, aí alguém vem e oferece alguma coisa, não volta porque vai mudar, volta porque a gente vai fazer isso, volta porque vou te colocar aqui nesse cargo, volta porque você agora vai ser assim. E algo me incomodando. E eu fico vendo vidas. E Jesus, eu fico me perguntando como que pode? Será que é só eu? Mas não pode só eu, porque eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou um baita pregador. Eu não sou como aqueles que dizem, eu só prego a verdade, eu só prego tudo o que eu falo é certo. Você faz, aqui não tem heresia, aqui não tem nada, como que... Não. Eu procuro, me esforço para apresentar a palavra de Deus. Mas eu não consigo mais ver pessoas sofrendo do meu lado. E a gente não pode falar, não pode... Muitas das vezes a gente não pode nem ir. Porque se a gente for, a gente já é questionado. E aí, elas estão criando esse tabu de acabar a folha do livro. Do livro de membresia tem que acabar. Compra outro livro. Mas não, as pessoas não se atentam que Jesus, ele não fez esse tipo de trabalho. Jesus, ele veio para nos mostrar, para nos ensinar que é no caminho que está a necessidade.
E aí quando eu falo que é no caminho que está na necessidade, muitas das é literalmente lá no caminho, lá fora. Mas possa ser que dentro da instituição, que dentro da igreja, possa ter pessoas no caminho com necessidade. E muitas não estão sendo atendidas. Queridos, os evangelhos é claro. Aí nós vamos ver lá no capítulo 2 que iam pelo caminho, iam de casa em casa. Para ir de casa em casa, ir pelo caminho. Não iam de igreja em igreja. Não ia de casa a igreja. Não ia de igreja em casa. A palavra diz que iam de casa em casa. Iam pelo caminho. E Jesus, ele vem. A preocupação de Jesus é treinar, fazer discípulos. Para que os discípulos fizessem discípulos. Não é para que nós venhamos fazer membros de igreja. Para que nós venhamos fazer crentes. Nós vemos a história de Paulo. Que Paulo ele vai com as suas viagens missionárias. Por onde ele vai deixando discípulos. Ele vai instituindo igrejas. E depois ele se preocupa com aquelas igrejas, ele manda carta para aquelas igrejas. Ele manda carta para aqueles discípulos. Paulo, ele foi um homem que ele entendeu. E ele foi pelo caminho. Queridos, eu e você temos ido pelo caminho. O único caminho que eu tenho ido é para a igreja, é para casa, é para o mercado, para a farmácia. Nós temos visto aí nessa pandemia um exemplo muito grande. Pessoas, né, que não está podendo sair, que não pode sair, isolamento social. E aí eu não vou na igreja, mas eu vou no mercado que está cheio, eu vou na farmácia, eu vou no sacolão. Ah, mas é minhas necessidades, né? Básicas, remédio, comida, alimentação. O caminho ele é dificultoso. Tem caminhos que são íngremes. Tem caminhos que são com pedras. São caminhos que são ondulados. O caminho ele é difícil. Mas Jesus, os discípulos, deram continuidade ao trabalho de Jesus aqui, terreno. Chegou até nós. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo discípulos ou estamos fazendo crentes? Estamos fazendo membros de igreja? Membros de igreja
Será que nós estamos preparando pessoas para o fim, o tempo do fim? Estamos preparados adequadamente para quando chegar o tempo dos fins, o fim dos tempos, para que ela não negue, para que ela permaneça, para que ela persevere? Ou nós estamos treinando pessoas para que elas consigam, para que elas não se afastem da congregação, para que ela continue membro da igreja até morrer? Será que nós estamos preparando pessoas, vidas, discípulos, para serem discípulos, para fazerem discípulos? Nós estamos preparando discípulos firmes, com a fé sólida, que ela não se preocupe apenas em não sair da igreja, que ela não se preocupe apenas em não se afastar da igreja, mas que ela possa estar preocupada em fazer a vontade de Deus, em estar em obediência a Deus, a não se afastar da presença de Deus. Preocupado em fazer discípulos que se preocupem em irem pelo caminho, irem de encontro aos necessitados. Jesus ia pelo caminho, e ainda pelo caminho ainda tinha gente que ousava a querer impedir de Jesus falar com as pessoas, de Jesus chegar, se aproximar das pessoas de Jesus. Pelo caminho, no caminho, teve pessoas que ousaram a quererem impedir Jesus de abençoar as crianças. Você sabia disso? Ousaram a não querer deixar Jesus. E aí Jesus fala, olha, vocês precisam ser como esta criança. Dos tais é o reino dos céus. E aproxima e traz as crianças para perto dele. Mas teve gente que tentou impedir. Jesus, ele não se prendia. Ele ensinou os discípulos a mesma coisa. Por que nós hoje nos prendemos da igreja? E nós queremos que outros também ficam presos ali? A igreja é um lugar para nós nos abastecermos e ir para o caminho, ir pelo caminho, abençoando, pregando, anunciando as boas novas de Cristo. A igreja não é para fazer crente cérebro. Você lembra daquele desenho Pink e o Cérebro? O Pink era aquele doidinho, e o cérebro sabia tudo. Criava planos arquitetônicos, projetos para dominar o mundo. Muito inteligente. Mas chegava no final, dava errado. E nós temos muitos crentes hoje dentro de laboratório que são crentes cabeções, sacam tudo, dominam tudo, conhecem tudo. Eles sabem quando você está errado, o que você sabe, o que você não sabe, quando está errado, é heresia, não é, eles sabem tudo.
e quer excluir quem está em pecado, quer botar para fora, quer... E aí, o Senhor Jesus não quer que a gente venha fazer discípulos cérebro, não. O Senhor Jesus quer que nós venhamos ser discípulos para nos misturar no meio da multidão, para nos misturar no meio do povo, das pessoas, das nossas famílias, nossos vizinhos. Eu já tive experiência de estar conversando com o irmão falar com orgulho. Olha, já mora aqui há 30 anos. 30 anos. Mas eu não converso com nenhum dos meus vizinhos. Eu não sei quem é dos meus vizinhos. E falou com... Eu fiquei olhando assim e não falei nada, né? Para mim não ser... Né? Só ouvi. Poxa, como é que eu vou pregar o evangelho? Aí a pessoa, não, eu prego com a minha vida. Amém. Mas é um conjunto. Eu entendo que é um conjunto. É um conjunto. Queridos, Deus não nos colocou aqui para simplesmente ir colocando pessoas para dentro. Não. Deus nos colocou para fazer discípulos. Nós vamos lá, pelo caminho, alcançamos, trazemos, tratamos, está tratada, está curada, agora vai lá e faz o mesmo que foi feito com você. Aqui, o telhado é apenas o ponto de encontro. É o ponto de traçarmos as estratégias. É o ponto de... É a base para nós estarmos treinando e estarmos enviando os soldados para as trincheiras. E nós precisamos estar treinando esses soldados para desarmarem as minas. Queridos, para ver como é que a coisa é tão... Jesus ia pelo caminho e isso não sai da minha mente. E eu tô falando aqui, eu amo igreja, tá? Eu amo igreja. Quem me conhece sabe que eu amo igreja. Mas eu sei muito bem o meu papel. Eu sei muito bem para que ali está a instituição. Eu sei que eu preciso passar mais tempo fora do que dentro. Dentro é 1h30. Fora, o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. São 2 dias na semana. 1h30 cada dia. Eu passo mais tempo fora da igreja, sim. Mas eu passo mais tempo fora da igreja, mas só me adequando àquilo que eu entendo. Não. Ao meu trabalho, não, pessoa aqui da minha repartição que senta do meu lado, eu falo Jesus, eu evangelizo. Na minha escola. Então eu estou equivocado. Jesus ia pelo caminho, os discípulos iam pelos caminhos. Evangelizando, curando. Ah, pastor Adriano, mas hoje tem internet, tem tudo.
Eu sei. Sei disso que eu utilizo. Querido, a palavra que eu quero deixar para você nesta noite de Passos de Fé. Você que está me ouvindo aí, que de repente ainda não aceitou Jesus, não se decidiu para Cristo. Quero dizer algo para você. Você precisa aceitar Jesus, se decidir por Cristo. Mas você preste atenção. Você vai aceitar Jesus, você vai se decidir por Cristo. Mas eu vou dizer o que Jesus requer de você, vai requerer de você, o Espírito Santo. Ele vai querer te treinar, ele vai querer te preparar para que você vá e faça o mesmo com outros. Que você não fique mantendo o outro debaixo do teu domínio, debaixo do teu controle. É mais ou menos como filhos. Você tem a responsabilidade de criar, de educar os seus filhos, mas chega um momento que você vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe, vai continuar tendo autoridade sobre a vida deles. Casar, vão ter filhos. E aí é um discípulo teu. E a sua família vai aumentando, vai aumentando. E é assim que precisamos fazer no Evangelho. Nós não podemos nos intitular donos de ovelhas. Nós precisamos doutrinar com as suas próprias pernas, a decidirem passos firmes, passos de fé firmes em direção a Cristo. Elas precisam se tornarem independentes, ser cristãos. Que, opa, eu estou firme aqui com o pastorzão do meu lado, aqui na igreja. Mas se estiver também longe da igreja que eu digo, né? Fora, não é afastar não, mas se tiver lá fora, lá no caminho, lá no futebol, se tiver lá com os amigos, se tiver na família, ele vai continuar firme. Se tiver alguém ali precisando de oração, ele vai lá orar. Ele não vai ficar um crente para sempre dependente de alguém, ou de uma igreja, ou de um lugar, de uma instituição, de um pastor. Nós precisamos produzir discípulos saudáveis, cristãos saudáveis e não membros de igreja. Eu quero convidar você nesta noite. A palavra de Deus diz o seguinte: ide e fazei discípulos. Não é ide e fazei crente, fazei membros de igreja. É ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. Eu quero convidar a você que ainda não tem Jesus a aceitar Jesus, a ser treinado pelo Espírito Santo, a ser preparado para ser um discípulo, para você fazer discípulo. E eu quero deixar aqui essa palavra para a edificação da tua vida nessa noite de Passos de Fé. Que o Senhor
possa se fazer presente na sua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família. Mas pense nisso. Nós não temos que ser dono de ovelhas. Nós estamos aqui como instrumento de Deus para ajudá-la, para direcioná-la, orientá-las como instrumentos, mas não para manter debaixo de um jugo, para controlá-las. Que o Senhor Jesus, nosso Deus, não fez isso com a gente. Ele não nos controla. Ele nos dá arbítrio. Ele nos ensina e fala, olha, está aqui o bem e o mal. Está aqui, ó. Está aqui o caminho largo, o caminho estreito. Está aqui, ó. Está aqui a vida, está aqui a morte. Está aqui o caminho de paz, o caminho de guerra. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos treina, ele nos prepara. Guardando dentro da casinha. Nos perder, de a gente sair da casinha e nos perder, não. Ele nos treina, ele nos prepara para que nós venhamos ter o poder de escolher o bem e o mal. Foi assim desde o início. Pastores, crentes, igrejas, nós queremos guardar, proteger, nós somos donos. Se for, eu vou te punir. Se fizer, vou te disciplinar. Olha, se não fizer, vou te colocar no banco. Nós precisamos ter uma consciência cristã, evangélica, da liberdade. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Você e eu temos a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade de fazer a escolha. A liberdade de ir pelo caminho largo ou caminho estreito. Porque se eu não for pelo caminho, se eu deixar de ir pelo caminho estreito, vai pelo caminho largo, porque tem alguém que está me segurando. Porque se ela me soltar e eu vou para o estreito, alguma coisa está errada. Algo não tem. Agora, o ensino, a palavra, ela vai me direcionar. Ela precisa me direcionar. Eu preciso de entendimento. E quem vai dar é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Eu, o pastor, eu sou o instrumento. Instrumento para pregar a palavra de Deus. E depois fazer discípulos. Não ir depois fazer crente, fazer membro de igreja. Talvez, você já parou para pensar por que tem tanta gente se desviando, pecando, errando? Porque a motivação dessas pessoas para ser cristãs, para ser crente, para estar na igreja, quais têm sido as motivações? Será que é verdadeiramente amar a Cristo, ama a Cristo porque se constrange com o amor de Cristo? Ou é porque elas têm medo de ir para o inferno? Com sentimentos reprimidos, elas, quando tem uma oportunidade, elas vão lá e... Será por que tem... Porque é tanta repressão, é tanta opressão, é tanto julgo. Aí tem a Bíblia, tem o estatuto, tem o regimento, tem a regra do departamento, tem a regra da cantina, tem a regra do diácono, tem a regra do presbítero, tem a regra do pastor, e tanta
E a pessoa fica ali, ó, com... Não, sou crente. Mas na verdade, aquele mal, aquele pecado está ali dentro. A ponto de vir à tona. Aí quando tem uma oportunidade, aparece a oportunidade lá. E aí depois vem a... Por quê? A coisa já estava errada antes. Eu peço muito a Deus que Deus me abençoe, me dê sabedoria. E eu peço a Deus que te abençoe também. Que nós venhamos repensar os nossos conceitos de igreja. De nós entendermos o que é membro, o que é discípulo. O que é fazer discípulo, o que é fazer membro. A palavra de Deus nos chama, nos alerta para fazermos discípulos. Para enviarmos discípulos. Para enviarmos 70, para enviarmos outros 70. E quando eles voltarem, eles voltarem maravilhados pela colheita, pelos molhos, com os molhos. Quais têm sido os molhos que você tem voltado para junto da igreja, da instituição, para junto do Senhor? Se você tem saído para... Se você não sai, não tem como voltar maravilhado. Queridos, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. E o Senhor está esperando uma atitude tua. Você que ainda não aceitou Jesus, Jesus está esperando uma atitude tua. Tome uma posição por Jesus agora, nesta noite. Aceite a Jesus e será salvo tu e tua casa. Confesse o Senhor Jesus como teu Salvador. Confesse o Senhor como seu Salvador. E você que já tem Jesus, você precisa repensar seus conceitos. Eu tenho repensado muitos meus. Se é para mim ficar só dentro do aprisco. A palavra diz que ele deixou 99 lá e foi buscar uma que estava perdida. Foi buscar uma que estava perdida. Será que eu tenho conseguido sair pelo caminho para buscar pelo menos uma vida para que eu possa discipular, para que eu possa treinar, para que eu possa evangelizar, para que eu possa mentorear, para que eu possa estar do lado, para que eu possa orar junto? Será que pelo menos uma vida eu tenho saído pelo caminho para buscar? Deus te abençoe. Deus te guarde. Senhor, obrigado por esta noite. Já aqui estivemos dando passo de fé em direção ao Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. E eu peço que o Senhor me capacite, me ajude. Porque a tua palavra fala ali a respeito da vida de Paulo, que Paulo estava passando por uma grande aflição, sob o espinho na carne, e ele pede para ser tirado. E o Senhor se direciona a ele e fala: Paulo, a minha graça te basta. Ó Senhor, que a tua graça venha me bastar, que venha bastar na minha vida. A tua graça que é capacitadora para me ajudar a fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. A tua graça que é uma graça capacitadora para me ajudar a deixar de fazer aquilo que eu não consigo deixar de fazer sozinho. Ó Deus, tome vidas e mais vidas que estão ao alcance dessa live. Ó Deus, ó Pai, eu não quero ser doutor da lei. Eu quero ser apenas, ó Deus, um simples, ó Deus, praticante da tua palavra. Eu quero, ó Deus, estar
gozando da alegria de poder praticar a tua palavra, de ir pelo caminho, de estar no caminho. Porque o caminho é o próprio Cristo. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor se apresentou como o caminho. E o Senhor está à porta batendo. Vidas precisam, necessitam, mas muitas delas não sabem. Porque dentro das suas casas espirituais está tendo um grande baile, o som está muito alto e elas não conseguem identificar a voz do Senhor batendo a porta. O Senhor está à porta batendo, mas elas não conseguem identificar, elas não conseguem ouvirem. E quando já vão atendê-lo, quando conseguem identificar, o Senhor já se retirou, o Senhor já... Mas que o Senhor, meu Deus, que o Senhor possa não desistir. Que o Senhor possa continuar a bater a porta. E o principal, Deus, que mais me chama a atenção, o que mais me aflige, o que mais me deixa, Deus, apreensivo, é que o texto de Apocalipse, capítulo 3, 20, que o Senhor fala que está a porta batendo, é para a igreja. Essa palavra é para a igreja. Ó Senhor, como é forte essa palavra. O Senhor está na porta da igreja batendo e querendo entrar, mas eles estão amedrontados, estão com medo de sair, estão com medo de ir pelo caminho, estão com medo de ir para o caminho que é o próprio Cristo, de estarem no caminho que é o próprio Cristo, mas eles estão se escondendo, estão se trancafiando dentro das igrejas e preocupados apenas em fazerem membros. Ó Senhor, que vidas possam abrir a porta e deixar o Senhor entrar. Deixar o Senhor entrar nos seus corações. Que portas de corações venham ser abertas nessa noite. E o Senhor possa entrar e fazer a sua morada e sentar no trono. Ó Deus. Ó Senhor. Nos ajuda a entender qual é o verdadeiro caminho que eu preciso estar, que eu necessito estar, que eu preciso sentir a necessidade de estar nesse verdadeiro caminho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o bairro de Santo Antônio. Que Deus abençoe os bairros adjacentes ao bairro de Santo Antônio. Que Deus abençoe, ó Deus, cada família do bairro de Santo Antônio. Que Deus abençoe as vidas que estão trabalhando ali para melhorar a qualidade de vida ali do bairro de Santo Antônio. Ó Deus, aquela equipe que tem trabalhado forte, com perseverança, que o Senhor possa estar abençoando. Ó Deus, abençoe o bairro de Rio Várzea. Abençoe os bairros adjacentes ao bairro de Rio Várzea. Abençoe, Senhor, cada família, cada morador aqui desse bairro. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.